Animes de esporte já são obras que são conhecidas e até adoradas, né, entre o público de anime, né? Tem tudo a ver com os mangá shonen, né? Mas sempre traz aquele espírito da competição, né? Dos times, né? E como é que o trabalho em equipe leva à superação, leva, né, aos objetivos. Mas, recentemente, a gente teve uma nova obra publicada na Netflix, um filme chamado 100 Meters, né? Que, se eu não me engano, em português é A Corrida dos 100 Metros. Ele é diferente de muitas obras, muitos animes que a gente já viu de esporte. E a gente vai falar sobre isso, né? Eu e o Mugi, porque encantou a gente, né? De alguma forma, né? A gente vai falar se o filme é bom, se é ruim, quais os destaques que ele traz, por que ele é tão diferente e se destaca em relação aos outros animes, logo depois da vinheta. Savara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, eu sou um sommelier de animes de esporte, mas eu já adianto, 100 Meters não era algo que eu tava esperando, fui pego completamente de surpresa e eu gostei. Tem algumas ressalvas, mas eu acho que é uma boa obra e junto comigo está o Mugi. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Mugi e é isso aí, eu descobri que tudo se resolve se você correr 100 metros. É a frase que eu não lembro Togashi. se foi o Togashi ou eu comi agora que fala, né? Eu acho que é o Togashi. E, cara, eu assisti esse filme porque o Mário me indicou. Eu também gosto bastante. Foi porque eu indiquei? Sério? Foi. Eu não Que eu falei despretensiosamente, falei, É que, cara, então, beleza. Aí você me falou, só que eu falei, pô, esporte é um... Eu sou um cara que gosta bastante de anime de esportes, em geral, né? E eu falei, pô, vou ver. Também me pegou totalmente... assim, embora a gente, quando assiste um anime de esporte, a gente tá preparado pra ver, tipo, meio que, tipo, um formato padrão de anime de esporte. Isso. E esse anime, ele não é desse formato, Exato. entendeu? Primeiro de tudo que também, né, como a gente falou, é um filme, é um longa-metragem. E isso, por si só, já acho que é uma mega diferencial dele, porque geralmente a gente tá esperando, né, uma temporada, alguma coisa do gênero e por aí vai. Talvez se ele fosse no formato de temporada, ele teria mais situações que cairiam no formato que a gente tá acostumado. Mas, ainda assim, ele aborda de uma maneira diferente, né? Então, a gente vai falar sobre isso, né? Eu não quero já me adiantar, né? Antes da gente começar, só quero lembrar que a gente é o Subara Show, tá? Se você não conhece a gente e tal, nós somos um anime que... Nossa, a gente tava... Agora a gente é um sou um anime, cara. Oh. Eu sou um anime. Volta, nós somos um podcast que fala sobre animes, mangás, games e mais da cultura oriental, lançado toda segunda-feira às 17 horas no YouTube e no Spotify, então já se inscreva, tá? Não perca, tá? Porque a gente tá sempre publicando episódios. Vá no Spotify, clique em seguir na página do podcast, aproveite e já dê 5 estrelas pra gente, tá? Isso é super importante pra gente, super mesmo. Gente, a gente sabe que tem mais gente que escuta, muito mais gente que escuta do que das estrelinhas, sabe? Então tem bastante gente que ainda não apertou as estrelas, tá? Você tá perdendo tempo. E se você tá assistindo pelo YouTube, também não esquece do likezinho, né? Que ajuda YouTube, like, comenta e se inscreva, né? Por favor, vai lá e se inscreva, né? Também não deixe de seguir a gente, tá? @Subarashou em quase todas as redes, né? E é isso, né? A gente também tem o nosso servidor do Discord, entre lá e converse com a gente, tá? Olha, eu vou te falar como é que eu descobri 100 Meters, tá? Ok. A Dani tava completamente aleatória na Netflix, apertou o botão e eu tava virado pro lado. Não tava vendo TV. Aí começou a tocar uma musiquinha de anime, eu falei, pera, ela colocou algum anime. Aí eu só ouvi o pessoal correndo, aí eu me virei pra olhar. Aí eles começaram a correr, eu falei, tem algo diferente. A animação mudou, aí eu me sentei. Eu levantei assim e falei, opa... Isso é legal. Aí ela começou a não cagar, assim, tipo, foi longe, pegou o celular, começou a assistir, eu fiquei assistindo vidradaço, cara. Eu achei que 100 Meters é algo diferente, sabe? Eu achei diferente e eu achei que pouquíssimas pessoas estão falando sobre. Por isso que eu falei, pô, vamos fazer um cast de 100 Meters, porque eu também gostei bastante. Principalmente, você falou uma coisa que me pegou muito forte, que é a animação. A animação, cara, desse anime, desse longa, né, desse filme... Achei ela muito boa. Momentos ali que você tem uma pegada de mudança de animação. O episódio, ó. O momento do filme que tem a corrida e você vê que, tipo, muda o traçado com a animação. Parece que você fica um negócio desenhado ali manualmente. Eles usaram rotoscopia. Eles afirmaram. E olha como eles fizeram. Eles fizeram a cena live action, gravaram.
Aí fizeram transição pra depois desenhar em cima. Da hora. Todas as cenas que muda a perspectiva é rotoscopia. Entendi. É inacreditável eles fazerem isso. Cara, a questão é que não foi só um pedacinho. Não. Eles fizeram a parte da corrida, ali, o começo da corrida, quando vem a chuva e tudo mais. Aquele trecho de animação, eu falei, cara, o que eu tô assistindo, cara? Exato. Né? E aquilo me pegou realmente com muita força, tá? Vou ser sincero que, assim, de história, no começo, demorou pra me cativar. O começo da história não foi tanto uma coisa que me cativou no começo. Ela foi se aprofundando melhor com o passar, mas o começo pra mim foi meio... Mas você não achou clichê? Porque assim... Eu achei, assim... Falando da história, né? Você tem dois protagonistas, né? Certo. Você tem o Togashi e o Komiya. Né? É estranho o nome, mas eu falaria que o Togashi é o protagonista. Ele é. O Komiya, ele aparece ali, ele é o antagonista, Exato. né? É, exatamente isso. São crianças de 9, 10 anos, né? Uhum. O Togashi, ele... Fundamental 1 ali. Ele já participa do clube de corrida, né? Isso. Então são corridas de 100 metros, né? E ele já é o fortezinho de atletismo, pai. Ele já tem o potencial e o destaque disso, né? Ele já treina há bastante tempo, ele tem a habilidade que ele conheceu desde criança, ele já é conhecido entre revistas e competições que ele participa, né? E aí você tem o Komiya, que ele corre que nem de qualquer jeito. E não brutamontes, né? Então, cara, esse começo... Por isso que eu não gostei tanto do começo. Me parece que me faltou informação. Esse começo, eu tenho esse problema com ele. Me parece que faltou informação. Por que o Komiya corre daquele jeito, com aquele... Pra mim, era sinal que ele, por exemplo, tinha asma, bronquite, alguma coisa do gênero, entendeu? Eu não sei, mas eu não pensei nada... que ele tinha uma limitação também, né? Então, alguma coisa que ele tivesse algum problema de saúde, alguma coisa. Mas não foi abordado nada em nenhum momento sobre isso. Me pareceu também no decorrer que, sei lá, ele se mudou, né? Essa parte do começo da história, quando eles são crianças e tudo mais, ele vai abordando a amizade dos dois. O Togashi vê o Komiya correndo pela janela ali, ele vai atrás, começam a treinar juntos. Só que assim, em nenhum momento fala um pouco sobre os pais dele, coisas do gênero. Nada. Então, parece muito faltando informação pra mim, entendeu? Porque você vê que o Komiya, ele quer correr porque ele quer fazer alguma coisa porque talvez ele tá estagnado com as emoções dele, ele quer correr. Entendeu? A parada do Komiya é tipo ele não sabe o que fazer. Você tem o Togashi que ele é super habilidoso. Ele é habilidoso. E você tem o Komiya que, de repente, ele tá correndo, ele corre de qualquer jeito. Ele é tipo o Naruto, assim, sabe? Que não tem habilidade, não sei o que, mas ele quer correr. Parece que ele tá querendo extravasar a raiva, os sentimentos que ele tem. Só que raiva correndo. e sentimento do quê? Então, é isso que me falta nesse começo. Eu não tenho informação. Esse começo, eu vou te ser sincero, assim, nessa parte deles pequeno, pra mim, é um negócio que foi meio devagar. Se você começou a assistir 100 metros ali e você achou esse começo meio assim, faltando informação, eu só falaria, continua, que pra mim melhora. Então, mas é que eu achei em algum momento que eles iam explicar depois, eles não explicam. Não explicam, cara. Mas eu acho que, assim, provavelmente, o que eu consigo assumir, ele deve ter algum problema em casa, ou, sabe, com os pais, família, alguma coisa assim, né? E aí ele extravasa toda a raiva dele na corrida. Então ele corre, tem sempre a cena do Togashi correndo com todas as habilidades dele, né? O corpo ereto, os braços tudo certinho, junto, né? E o Komiya correndo desenfreado, né? Maluco. Desajeitado, assim, né? E aí, sem controlar a respiração, sem controlar o passo, ele simplesmente explode na corrida, que é o que geralmente acontece. Ele sai correndo com toda a força que ele tá e se cansa muito rápido. E o Togashi, ele ultrapassa ele porque, né, são 100 metros, né? Então, o começo é literalmente ele se conhecendo, aí o Togashi vai ensiná-lo como correr. Aí você tem aquelas coisinhas clichês de criança que, você tem os amiguinhos ali do Togashi, vê ele treinando com o Komiya. Eu pensei que ia desenvolver alguma coisa ali, não desenvolveu também, enfim. Embora aquele menininho volta a aparecer depois, né? Ele volta, tipo, no ensino médio ali, mas... Que é um rivalzinho deles, né? Mas algo bem segundo plano toda ali, tá ligado? Toda escola tem que ter um arrombado, né? Mas essa criança aí que ela fica tirando sarro dos dois, né? E principalmente do Komiya, né? Mas aí a gente tem ali a evolução deles até um certo momento que eles têm um festival da escola, eles correm ali, só que de maneiras separadas, e depois um enfrenta o outro.
né? Eles se enfrentaram no festival? Não, não, né? não no festival. Depois, depois, embaixo da ponte lá. Porque depois do Komiya treinar um pouco, ele consegue correr muito rápido. Tipo, inclusive o Komiya, ele ganha o festival na corrida dele ali, né? Tipo, não contra o Togashi, mas no núcleo de corrida dele ele ganha. E com o tênis fudido, né? Ele não tinha tênis de corrida. Nossa, então, essas coisas que você vê que tem problemáticas ali, né? Por exemplo, ele não quer, tipo, comprar um tênis novo, não quer pedir coisa pra família. Só que, tipo, não explica. Isso daí é uma coisa que eu realmente... O Togashi pergunta pra ele por que você vai correr com esse tênis, ele fala que ele gosta do tênis, né? Provavelmente é uma desculpa, né? Exatamente. Mas o ponto do clichê é que eles viram rivais, né? Eles são amigos, mas eles viram rivais. E aí, eles apostam aquela corrida, o Togashi ganha. Mas você vê que, naquele momento, teve um momento que o Komiya estava acompanhando o Togashi. E ele achou que ele ultrapassava. Exatamente. Então, com pouco de treinamento que ele teve, ele perguntou assim, pô, você pegou leve comigo. E o Togashi falou, não, eu não peguei, eu não sei pegar leve. Eu não corro sem... Exatamente. Tanto que foi a mesma coisa com... Eles colocam o Togashi pra correr pro profissional já, né? Que ele já só tá no ensino médio, né? E na teoria o Togashi ia ganhar dele, né? Cara, não sei se iria, né? Mas enfim. O Komiya fala isso. Pô, acho que se você escorresse mais o Komiya fala, né? Mas... Eles iam. Não sei, cara. Tipo, ali o cara mais profissional, não tem como saber, né? Não tem como saber. Mas eu acho que ia. Eu prefiro pensar que não ia naquele momento. Mas, mano, é muito legal a cena deles correndo, porque, puta, muda a perspectiva. O detalhe desse anime, né, eles quiseram fazer com rotoscopia, primeiro porque eles quiseram trazer o máximo de detalhes possível. Tipo, é uma técnica, eles não aplicaram a técnica à toa. A rotoscopia existe desde sempre. Tipo, Branca de Neve foi feita com rotoscopia, sabe? Eles pegam trecho, eles desenham os quadros em cima de uma cena tipo, que já foi filmada. Branca de Neve teve os atores que, né, fizeram algumas, enfim, coisas pra eles fazerem em cima a animação. Mas é legal isso porque aqueles momentos que você vê, tipo, o pessoal, tipo, se alongando, tá ligado? Isso. Tipo, você vê, tipo, os caras fazendo isso. Cara, ficou realmente muito fluido, ficou realmente muito, tipo, cara, você consegue ver que é um humano ali realmente animado, entendeu? Nos mínimos detalhes, assim, entendeu? Mas não é só isso. O Sem Mirrors, ele não deixa as coisas bonitas. Não. Ele deixa as coisas mais realistas. Exato. Mesmo com desenho, porque os personagens, os músculos se distorcem deles correndo, eles ficam, sabe, gritando. Tipo, você sente a dor física, você sente tudo. Então, quando eles começam a correr desde pequenininhos ali, você vê os dois ali, sabe, o Komiya que nem um maluco, você vê, nossa, que cara de doido, mas ele tá colocando todas as forças dele ali, sabe? Ele não tá usando técnica, ele tá usando força bruta. Então é a briga da força bruta contra a técnica, né? Que é um clichê que a gente vê em vários animes, né? Talento versus esforço, né? Talento versus esforço. Naruto, né? Haikyuu também tem um pouco disso, né? Enfim. E é legal que aí a gente tem a virada, né? Porque quando eles estão nessa parte de crianças, a gente tem o Togashi sendo muito forte e o Komiya sendo desajeitado. Mal sabia o Togashi que ele estava criando um monstro da corrida. Exato, ali, né? Essa é a parada, porque olha que interessante o plot que eles colocam, tipo, a pessoa que eu ensinei, sabe, vai melhorar, sabe, vai ser melhor que eu, vai ser o meu rival, né? Exatamente. Eu acho incrível isso, né? E o plot me pegou por aí, tá? Porque quando você vê alguns clichês, você já fala, tá, eu sei pra onde vai isso. Eu sei que eles vão se tornar rivais. Então, você entende, mas no Sem Mirrors foi diferente, né? O que me pegou também é assim, você vê os pensamentos de uma pessoa humana realmente na evolução dela, né? Então, porque, cara, você tem uma criança que quando ela era prodígio ali, ela era sempre o foco das atenções, era tudo, tipo, pô, eu sou o cara, todo mundo tá colocando muita expectativa em cima de mim. Aí ele cresce, né? E não vira muito bem isso. E a gente tem totalmente o oposto. Exato. Né? Que é o que, na verdade, ninguém botava fé e ele que se destaca. Então você tem, tipo, um contraponto entre os dois muito forte. Nossa. Né? Quanto ator mirim aí, a gente não tinha tanta expectativa. Pergunta onde tá o Gugu mirim lá, o Gugu criança lá. Né? Sabe, enfim. Gugu gaiteiro também me decepcionou, cara. Eu tinha tanta expectativa sobre ele, fazendo o cepo de madeira dele. Já viu o Gugu gaiteiro do futuro? Já vi. O Gugu gaiteiro do futuro. Não. Eu já vi o Gugu gaiteiro atual, né? O Gugu gaiteiro do futuro e o cepo de madeira hardcore dele. Caraca, eu nunca vi.
Isso é louco, cara. Boa. O cara faz um rombo e enfia um monte de bagulho lá, mano. O cara faz uma bomba Cyberpunk, Ele tá faz ligado? uma bomba atômica, enfim, ó. Enfim. Então, eu concordo com você que tem essas coisas vão se desenvolvendo, né? A rincha entre eles, né? A diferença entre eles, né? E aí tem o time skip. Isso, aí a gente vai pro ensino médio, né? Né? O primeiro time skip O primeiro time skip vai pro ensino médio. É. Onde o Togashi já não tá mais no auge. Não. Né? Ele, na verdade, ele termina ali, a gente vê que ele tá indo lá, só que ele largou, tá ligado? Ele largou porque ele não se... Mas aí foi uma questão que ele largou porque ele já não sentia emoção. É. Ele não era porque ele estava ruim, ele não era mais o forte, ele já não sentia emoção por correr. Aí depois ele Porque volta, ele viu, pá. na verdade, ele viu o limite dele. É. Ele sabia, olha, eu não consigo melhorar mais, eu não consigo, sabe? Pra onde tá meu limite? Eu não consigo mais evoluir. Eu acho que esse é um pensamento de muita gente que participa dessas competições muito competitivas, né? Esporte de alta performance. O pessoal tá no limite dela. A palavra superação, ela é muito usada nesses momentos, né? Porque todo atleta que tá competindo em alto nível, ele precisa se superar. O atleta que tá mediano, ele sabe o que ele tem que melhorar. O que tá em alto nível, ele tá olhando pro limite, ele não sabe como que ele vai ultrapassar aquilo, sabe? Eu acho muito interessante eles pegarem a corrida de 100 metros, porque a corrida de 100 metros é uma corrida que dura 8 segundos, 9 segundos. Então você usa, explosão de velocidade, você usa todo aquele seu momento concentrado pra uma corrida de 10 segundos. E o Togashi, ele aposta numa corrida de 10 segundos, né? Como que ele melhora, sabe? Ele vai melhorar milésimos de segundos. É. Como que ele melhora milésimos de segundos de corrida? Você vê o Zambolt correndo, o Zambolt, tipo, ele sempre foi um cara mais rápido, mas, tá bom, ele chegava 1 segundo na frente das pessoas, 1 segundo e meio. Cara, você consegue entender? Isso daí é muita coisa no 100 metros. No 100 metros, né, Então, cara? como que você É uma melhora? explosão muito forte que a pessoa tem que ter. Eu acho que o dilema dele era como que eu melhoro, e isso vale pra todos, como que eu melhoro 1 segundo de corrida, sabe? Como que você pensa nisso? Então, na alta performance eu acho que é muito difícil quando você pensa nesses limites, né? Então eu acho completamente compreensível ele ter parado de correr. Uhum. Aí nessa parte do ensino médio, aí aparece um outro personagem que tá... Na hora que ele apareceu, eu até pensei que era o próprio O Komiya, né? Não era. Só que aí falei, mano, não é o meu nome. Não. Né? Mas ele tem o queixo quadradão também. Eu falei, ué, não é? Mas não é meu nome. Eu fiquei muito confuso naquele momento. Porque não tinham abordado ele também. Pra mim, falta mais um negócio. Falta informação ali, né? Mas enfim. Sim. Mas era um cara que, tipo, o Togashi já conhecia. Ele teve uma lesão. E aí é legal mais um contraponto de você ver alguém que já tava desanimado com o atletismo por conta de uma lesão, não sei o que é uma coisa que a gente vai ver lá na frente depois com o Togashi, por aí vai. Que a gente esqueceu o nome desse cara. Também. Mas isso acontece. Embora é uma coisa só, né? Um filme, é 1 minuto e 50, alguma coisa assim. Mas eles colocam personagens que você acaba não desenvolvendo tanto e você não apega tanto com Tem personagem que é importante, vai aparecer lá no terceiro arco. Teve um que eu achei muito bom e eu lembro porque é fácil pra mim decorar que eu caido, né? Mas enfim. Que apareceu lá pro final. Apareceu lá pro final. E é super importante, né? Mano. Tipo, então, por isso que eu falo que às vezes parece que faltou um pouquinho. Se tivesse por isso que eu falei que se isso fosse uma série, a gente ia ver coisas mais clichês ali. A gente talvez visse o Kaido sendo mencionado quando eles eram pequenos, entendeu? Numa talvez. TV, alguma coisa do gênero, entendeu? E coisas assim. Mas, como é um filme, vamos tratar como um filme e tudo mais, enfim, tudo bem, tá tudo certo. Essa obra original ela também é bem curta, viu? É um mangá, né? Tem 4 ou 5 volumes, acho. Eu não parei pra ir assistir o mangá. Ler o mangá. Eu acho que cada volume pega um arco de tempo. Um arco de tempo. Eu não sei o quão fiel o filme é em comparação ao mangá. E não sei se realmente essas dúvidas que eu tenho o mangá esclarece. Mas eu acho que eu vou ler isso no futuro próximo. Como é rápido, né? Mas uma coisa que você falou que é legal, aparecem vários personagens. Cada personagem, não só cada personagem, né? Mas embora, uma coisa eu falei lembrar, embora a gente não tá lembrando os nomes, cada personagem quando aparece, eles têm um motivo muito bom de aparecer. Sim. É isso que é legal. Então, essa que é a parada, porque Sem Mirrors ele retrata a realidade do esporte, do atletismo, mas a realidade um pouco mais nua e crua, que a gente sempre vê a parte emotiva, a parte bonita, etc. Mas tem 1 milhão de atletas que tem problemas, que é o caso desse que a gente tá falando agora, que a gente não lembra o nome, que ele era a promessa, sabe, do atletismo japonês, se machucou se lesionou. e virou uma grande decepção. Aí virou um Hikikomori, enfim.
Hikikomori, e aí é o que acontece, que eu achei foda essa parte, porque ó, a história se desenrola pro Togashi pro ensino médio, recrutam ele pro time de atletismo, né? Ele não queria mais correr, mas ele relembra a emoção de correr. E acho, puta, isso é muito foda. Tipo, ele passa a correr não pra superar o tempo, mas pela equipe, sabe? Exatamente, é legal isso. Esse momento do ensino médio, assim, eu acho que ele não elabora tanto, assim, muita coisa, porque a gente não tem o contraponto do Komiya ali, tá? Mas é legal você ver a evolução do Togashi em si, de pensamentos e coisas do gênero. Então, aí é que tá a parada. Ó, o que acontece com o Hikikomori? A gente vai falar dele agora. Hikikomori, beleza. Ele era promessa, ele se machuca, e aí beleza, depois ele volta a correr, né? Mas ele nunca volta a ser bom como ele era antes. Então, e ele não corre pra se... ao máximo pra não se lesionar novamente, entendeu? Mas ele fala que quando ele vai... tanto é que ele era o líder lá do clube de atletismo. E, inclusive, ele chega falando assim, não, eu que vou terminar... o Togashi vai ser o terceiro, porque eu quero correr. E eu vou ser o quarto porque eu quero terminar e eu vou estar no meu auge de volta ali, entendeu? É da hora você ver essas pegadas, entendeu? Mas ele não consegue, né? Mas é da hora que ele fala, tá ligado? Então, mas a parada é que quando você se lesiona num esporte de alta performance, como é o caso, né? Ainda mais atletismo, não tem volta, cara. É muito difícil. E é a realidade nua e crua dessa galera. Tem uma série na Netflix que é a versão japonesa da Batalha do 100. Não a versão literalmente japonesa, é uma outra série que eles pegam tantos atletas lá japoneses, mas são atletas ou já estão em performance ou já estão aposentados. E aí eles começam a discutir um pouco por que eles estão lá pegando dinheiro, por que eles estão competindo, eles não precisam. Você acha que um atleta aposentado, pô, ele tá feito pro resto da vida, porque a gente tem referência do Ronaldo, a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, mas a galera de atletismo, essa galera tá fudida quando elas se aposentam, né? Porque eles precisam se aposentar e eles vão ter uma graninha, né? No Japão, deve ser a mesma realidade aqui do Brasil, talvez até pior. Talvez até pior. Os caras lá, eles se machucam, etc, se aposenta, eles não têm a mesma grana que eles teriam se eles estivessem praticando. E a sociedade lá, eu vejo que é até mais um, desculpa falar, mas um foda-se, entendeu? Do que seria aqui. Porque, assim, querendo ou não, o Brasil é um país do futebol, é um país do esporte. Lá no Japão, não sei se, tipo, por exemplo, ao menos é o que é retratado em animes, as coisas que eu vejo, por exemplo. Agora, dá um passo pra frente, mais um time skip aí no negócio, que é quando o Togashi tá ali e ele agora já tá meio que, tipo, trabalhando como um cara profissional, profissional. E você vê que ele tá com medo de ser demitido, entendeu? Porque ele sabe que se for demitido, acabou pra ele ali. Exato. Entendeu? E é isso, e não vai ter nada de reverberizar, tipo, alguma coisa pra ele. Tudo bem que eu acho que até que romantizaram um pouquinho ali, tá? Por que eu vou falar que romantizaram? Porque deram ainda pra falar, então, mas se você não continuar, eu quero você como técnico, não sei o quê. Que talvez não seja tanto o caso de todo mundo, entendeu? Geralmente, a vida do atleta, depois que ele participa, porque ele tem uma vida útil, né, o atleta. Né? Exatamente. Tipo, depois dos 30, ele não tá mais performando como ele tava performando antes. Mas é triste falar isso? Você tá sendo etarista? Não tô. Tipo, ele não performa. Mas você tá falando isso à toa. Minha mãe foi atleta. Sabe? Ela não foi confederada, mas ela fazia atletismo. Depois ela foi ser professora. E é a vida, né? O meu tio, ele foi jogador de basquete, depois ele foi ser treinador do time de basquete do Osasco. A vida dos atletas é essa. Lá no Japão, que não eu tava falando dessa série, depois que eles terminam a vida útil deles, eles vão trabalhar na vida mudando. Tem um cara que abriu uma barbearia, teve outro que abriu uma escola lá pra ensinar... Droga, esqueci o nome do esporte. Mas enfim, sabe? Então, eles vão fazendo essas coisas, né? O Komiya precisava ter passado numa barbearia, hein, cara? O Hikikomori precisava. Komori também, pro cabeludão lá. Mas, então, você vê essa realidade que tá com o cara lá, o que era o Hikikomori, né? Depois você vê um pouco no Komiya, né? Então, assim, é triste, porque esse personagem acabou ali pra ele. Mas eu ainda acho legal, quando eu comecei a assistir, quando chegou nessa parte, eu falei, caraca, tá indo pra um lugar muito maneiro esse anime. Que é a parte que, olha só, ele teve uma curva, agora ele vai, é o regresso do herói. Exatamente. Né? E tem uma parte, assim, o ensino médio a gente não vê tanto Komiya, mas tem uma partezinha que aparece ele, que é ele falando com... A outra promessa lá, o cara que já tá, na verdade, que já Mas é o Komiya que fala com ele, né? Não, na escola, né? É o Komiya que fala com ele, né? É o Komiya, isso. É o Komiya que na verdade, eles estão...
Tipo, ele entrou na escola e aí ele tava fazendo, tipo, uma chamada. Porque era a mesma escola que tinha... Ele tinha estudado, Ele tinha estudado, né? E aí ele pergunta, né, um negócio, tipo... Porque aí a gente tem o contraponto. Um tem problema de saúde física, Togashi, né? Mas o Komi, ele tinha um puta problema mental, na verdade, tá ligado? Que é, tipo, ele tinha uma limitação mental de não conseguir ir pra frente. Porque ele conseguia ir, só que ele falava, eu tenho ansiedade, não sei o quê, e eu não consigo. Eu mentalmente, eu me paro. Tá ligado? E isso é muito bem representado na animação, porque quando ele olha pra mão, tá tremendo, assim. A perna dele tá tremendo também. Ele vê uma animação louca ali, cara. Ele faz uma representação muito boa. A animação desse anime tá muito bem feita. Muito bem. Eles sabem escolher as técnicas no momento certo. Eu posso tá falando uma fake news, mas eu vi no Instagram que eu acho que ele é um dos candidatos a ser indicado ao Oscar de animação. Melhor animação. Mereceria. Infelizmente, ele tá competindo junto com Demon Hunter, K-Pop Demon Hunters, então, né? Mas eu acho que foi um grande exemplo. Seria incrível a gente ver algo do tipo, né? Tudo bem que vai competir junto com Demon Slayer também, então não tem muito. Mas só de ser indicado, eu acharia muito da hora. Se ele for indicado, vai ser incrível. A gente tá gravando esse podcast antes da indicação que vai sair logo em seguida, né? Então, o Komi, ele pergunta pra ele como que eu removo essas travas psicológicas, né? E aí ele fala algo que ele não é como se tudo depende de você, ele fala, é isso aí, meu irmão. A vida é essa. A vida é essa. Não tem nada que eu te fale assim, não toma isso, não existe poção milagrosa pra você, tá ligado? Você vai, agora, você tá com isso, aprenda a lidar com isso. Aprende entendeu? aí, meu irmão. A gente pode parecer papo de coach isso, mas quando você participa do mundo do atletismo, que é competitividade em alto nível, não existe esse negócio de ficar falando, vai com calma, etc. Os melhores atletas que eu conheço, eles são obcecados pelo que eles fazem. Obsessão. Nada é mais prioritário. Eles respiram o esporte deles. Posso falar de vários atletas aí que existiram, etc, né? Mas vou pegar o mundo dos esportes, que é o Faker, né? O Faker é obcecado por League of Legends. Não à toa que ele é o melhor atleta conhecido de League of Legends, né? Ele é obcecado. E quando você compete, você quer ser o melhor, você tem que ser obcecado, sabe? Então não tem como, você tá com esse problema, você vai ter que superá-lo. Não tem outro jeito. E é isso, então ele começa a enxergar, e naquele mesmo dia ele já começa a correr melhor, né? Ele consegue correr inteiro. Exatamente. Né? Então é uma palavra que ele trouxe, sabe, que vai mudar um pouco a mentalidade dele, né? Então dali não tem, pra ele só evolução. E aí depois a gente tem a corrida realmente entre os dois, né? E ele fala, finalmente, depois de tanto tempo eles se encontram lá e tem a corrida e... É um encontro mais rápido, né? É um encontro bem rápido, eles se encontram no corredor ali. Tipo, sem expectativa. Sem nada, sem falar, tipo, nem se cumprimentou com a mão. Eles falaram, e aí, quanto tempo? E é isso. Falou, meu irmão, um abraço, vamos correr. É isso aí. E o Togashi perde, né? O Togashi perde, cara. O Togashi perde. E aí que quando a gente tem o próximo time skip, que aí a gente já vê que ele já tá mais... não mais no seu auge, já tá, tipo... não sei se eu vou nem conseguir me manter aqui no profissional e tudo mais, né? Enfim, e ele tem um rivalzinho lá também do profissional dele lá da... Não sei como que eles chamam isso, não é time, né, cara? Não, eles participam do mesmo clube de... clube, não sei, de enfim. atletismo, não tipo, manjo um é muito. do Osasco, outro é do Pinheiros, né? Mas é mais ou menos isso. Mas eles são o mesmo grupo do Pinheiros ali, né? Então eles vão competir juntos, né? Mas você vê que... Olha que interessante como é que o anime, ele começa a explorar outros personagens nesse momento. Porque você tem o Togashi e o Komiya, né? Togashi, ele é aquele cara que ele tá com o contrato dele. Se ele não performar, o contrato vai ser acabado. Então é a pressão de que ele precisa fazer isso. Ele fica nos risinhos frouxos, etc. Mas ele tá com uma angústia muito grande dentro dele. Ser o melhor é muito difícil. Ser o melhor. Então ele tem que estar com esse ponto de que, putz, eu era a promessa, não consegui manter, tô aqui mediano, né, etc. É uma angústia muito grande. O que ele tem que mais sacrificar pra ele ser o melhor? E enquanto isso, o Komiya tá voando baixo, né? Só que, então, nesse momento, a gente tem um contraponto que eu acho que, assim, você vê que o Togashi tá no momento ruim dele e o Komiya tá no momento bom dele. Só que você consegue ver nitidamente que o Togashi tá mais feliz e alegre,
tá ligado? acha? Tipo, o Komi, ele é depressão pura, ele não esboça nada de riso. Ao menos o Togashi, ao menos tenta talvez mentir pra ele mesmo, não sei, entendeu? Porque ele brinca com o colega dele ali, ele brinca na hora que ele tá falando com o técnico lá, não sei o quê. Comparando um com o outro, o Komi, ele fica sem expressão nenhuma nesse momento. O Komi, a parada dele é, olha, eu não tenho mais ninguém que eu consiga ver pra ele alcançar. Exatamente. Sabe? Tipo, ele falou, tá, então por que eu tô correndo? Por que eu preciso ser melhor ainda, né? Mas o Togashi, assim, o que eu acho é que ele tá naquela pressão psicológica de que ele precisa forçar as aparências. Tanto que ele explode com uma criança, mano. Tipo, a gente começa a chorar. Ele explode com 2 crianças. Com 2, Eu falei, caralho. Pô, mas, cara, aquele momento é muito foda, porque, na verdade, o que ele tá falando pras crianças, ele não tá falando pras crianças, ele tá falando pra ele mesmo, tá ligado? Ele tá falando pra elas assim, cara, tá tudo bem fracassar, isso vai acontecer. Então, se vocês perderem, não fiquem, lidem com a derrota, entendeu? Então, é isso aí, entendeu? Isso é foda ouvir de um atleta, cara. Porque no momento que o atleta fala isso... E ele se despencando em lágrimas, tá ligado? Exato, porque não é o que ele quer falar. Ele tá falando, tentando falar isso pra se confortar, mas ele sabe. O atleta, ele não pode falar isso. O atleta, ele tem que falar pra ele mesmo, olha, eu sou melhor, eu vou vencer, o tempo todo. No momento que ele aceitar que ele pode ser pior que outras pessoas, fudeu. Ele não vai mais competir. Então, é a perda do atleta ali. Mas aí eu acho que a gente tem a virada também de chave dele, de pensamento, que é ele conversando com o Kaido. Uhum. Que aí é um personagem muito da hora que eu vejo que aparece. A gente, em nenhum momento aparece o senhorzinho que era o Wise da corrida. Só que a pegada do Kaido é justamente essa também. Tipo, ele ficou pra trás pela juventude. Chegou uma leva de monte de moleque bom e ele ficou pra trás. Ele falou, não, e toda hora eu tô tentando me dar meu melhor, só que, cara, ao mesmo tempo eu vejo que no fundamental começou a aparecer uma criança que já vai ser melhor do que eu daqui 3, 4 anos, exato. Tá ligado? E olha que interessante, essa criança do fundamental se baseou em quem? No Togashi. E aí, tá vindo uma nova promessa pra competir com ele. Uhum. Então, olha que legal. Ele tá vendo ele ficar mais velho, quase perder o contrato, e perder pra alguém mais novo. Uhum. Que é o que acontece o tempo todo nos esportes também. E na vida, tá? Então, no mundo corporativo também é assim, né? Mas, cara, eu acho muito da hora o papo do Kaido, tá ligado? Ele é muito, tipo, centrado. Ele é um atleta experiente que ele já sofreu. Então ele sabe passar. E eu acho que é bem melhor o papo dele do que daquele outro cara que... Eu vejo assim, o Togashi, ele teve como mentor ali, tipo, de passar o Kaido. E o Komiya, como mentor, ele teve a outro cara que eu esqueci o nome, que era o cabeludo lá. Esse era a promessa. Esse era a promessa. Só que, cara, o Kaido é muito melhor de conversa, papo. Ele é muito mais experiente, né? Então, cara, mano, muito melhor. Um dos melhores personagens ali, e até porque depois aí tem a corrida, que é pra, tipo, classificatória ali da final ali do Nacional, e todo mundo tava lá, quem que vai ganhar essa corrida? É o Togashi... Não, Togashi não, é o Komiya ou o Wise lá, o novo lá, o cabeludo. Tava entre os tanto que os pôsteres... E o Kaido ali no meio, ele fala, nem sou lembrado disso. Não, os pôsteres estavam os dois. Né? E o Kaido nem sou lembrado disso. Velho. Mas aí ele explode e sai na frente dos dois, Exatamente, cara, muito bom isso daí, mano, cara. O mundo dos esportes, ele é muito incrível, cara, porque você não pode, em nenhum momento, você pode ser arrogante. Você não pode nem um lado nem o outro. Você não pode nem superestimar. E nem subestimar Exato. ninguém. Você tem que querer ser o melhor. Ponto, exatamente. Né? Então você tem que pensar o tempo todo, caralho, alguém vai me superar a qualquer momento. Então você precisa treinar fodamente e precisa dar tudo de si. Exatamente. Né? E essa é a parada, mano. Eu achei muito incrível que depois dessa cena, ele tem toda aquela parte da coletiva, né? Que foi feito com rotoscopia, né? Dele indo embora, os câmeras todas atrás, ele falou o seguinte, vou me aposentar. Sabe? Depois dessa, vou me aposentar. Porque ele ficou frustradíssimo com ele mesmo, mano. Ele ficou tão puto com ele mesmo, ele falou, mano, eu perdi pra mim mesmo. Ele não perdeu pros outros, ele falou, perdi pra mim mesmo, acabou pra mim. Porque não foi porque ele achou que alguma performance podia ser melhor, não, mano. Porque a mentalidade dele subestimou ele. É aquela parada, ele quebrou ali, né? Ele quebrou. Eu tô falando de mentalidade
mentalidade não é de coach não, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? É porque o mundo dos esportes é cru assim mesmo, sabe? O que eu não gosto é quando as pessoas pegam o mundo dos esportes e tentam levar pro mundo corporativo. Isso eu acho uma bosta, né? Mas eu acho muito interessante essa parte. E o Togashi, em contrapartida, ele todo pressionado, o que ele faz? Ele pega toda a raiva e começa a concentrar no esporte. Então ele pega um pouco do que o Komiya tava fazendo e tava aplicando. Ele pega o sentimento dele e aplicando nos esportes. Então ele volta a melhorar, né? Ele volta a evoluir. É que aí a gente tem, na verdade, a gente não falou aqui exatamente, mas a quebra do Togashi nesse momento é justamente por conta de uma lesão que também ele sofreu, né? Então, o médico falou, você não pode mais correr aí agora, dar o máximo, ou você escolhe, ou você tenta correr e você se lasca, ou você tenta viver a vida normal, entendeu? Ele teria que ficar parado um ano em tratamento, né? Exatamente. E um ano pra um atleta desse, depois disso, não volta, cara. Não volta. Porque além de ter o risco de se lesionar de novo, tipo, ele perdeu um ano inteiro de performance. É muito difícil. E aí não vai ter quem vai gerar contrato. Então, é toda uma pressão, né? Inclusive, ele ia falar, né? Que se o cara voltou a falar, embora ele tinha renovado o contrato, falou, olha, se você não fizer essa corrida agora, acabou. E é isso aí, entendeu? Então aí ele fez a escolha dele de fazer a corrida, né? Então, eu acho isso muito louco, cara. Porque lembra quando o Ronaldo Fenômeno se machucou? Sim, cara. Tipo, todo mundo falou, acabou a carreira dele. Pô, o cara voltou e ganha a Copa. É louco isso, né? É louco como os atletas, eles se reinventam, assim, etc, né? As pessoas julgam e falam, pô, a carreira dele acabou. Que era o que o pessoal tava achando do Togashi, né? Correr lesionar é um risco que ele podia ter tomado ali e possivelmente vai ter sequelas, né? A gente não sabe. Mas eu acho muito foda ele tomar isso, porque é a coragem dele falar, esse é o meu momento, sabe? É agora. No Slandunk tem uma dessa, né? Porque o Sakuragi fala assim, esse é o meu momento. Eu tô fudido, mas é agora. Eu acho que quase todo anime de esporte tem esse momento de alguma coisa de lesionar, alguma coisa do gênero, entendeu? O que eu falaria, só perguntando agora pra você? A gente vai entrar no momento final pra falar? Sim. Então eu acho só legal falar assim, ó, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho aí do finalmente aí do filme. Se você não assistiu o filme, assiste primeiro o filme. Tá? Que é um spoiler, né? Pra não pegar spoiler e tudo mais. Apesar que a gente já deu um monte de spoiler. A gente já deu bastante spoiler, mas eu acho que essa partezinha final aqui, assiste o filme primeiro, tá? Que aí a gente tem a corrida do final da Nacional. E, cara, aí vem uma animação absurda, cara. Você vê um negócio, mano, tipo, muito louco, tá ligado? Como se fosse ao vivo, né? Exatamente. Isso é um negócio que eu fiquei, assim, meio... É um dos pontos negativos que eu falaria, porque, sei lá, às vezes eu gosto de as coisas muito bem fechadinhas. E fica meio aberto ali o final. Meio pra não falar totalmente, né? Mas, enfim. Falando primeiro da animação, aquele quadro inteiro sequência, né? Tipo, não é bem sequência, mas começa com eles entrando no estádio, ajustando equipamento, depois fazendo a corrida só pra aquecimento, pra depois fazer toda a parte introdutória, de introduzindo cada um deles, mano. E achei foda porque naquele momento você já conhece cada um deles. Tipo, não é só a história só do Togashi e do Komiya, apesar de ser. Agora você tem toda uma gama cada um deles tem um motivo pra tá lá, sabe? E é muito incrível isso. Você me falando de rotoscopia e agora eu lembrando muito essa cena justamente de introdução de cada um dos caras, eu vejo como que foi realmente uma coisa bem natural, aqueles momentos do pessoal levantando o braço, não sei o que, os caras fazendo assim, não sei o que, tá ligado? O Komiya que é mais introspectivo. Ele só fez E aí, é isso aí. Togashi foi lá agradecer cada um deles. Exatamente. Cara, aquilo ali você vê como que realmente foi feito muito bem, tá ligado? Não, e as cores, né? Porque o Togashi tá de vermelho e o Komiya tá de azul, né? Então, é aquela história do Red Oni versus Blue Oni, né? Que eles se retratam no Japão, né? Então, dois seres ali que são opostos se enfrentando. Aquela parte daquela corrida, cara, tipo, é uma cena que o estúdio, ele gastou ali, mano, pra fazer... Gastou legal, viu? Véi, ele mostra, na verdade, meio que os músculos, sabe? Se deformando, tipo, ele se preparando, é muito detalhe, cara. Durante a corrida, o Togashi, ele já tá na perna com salompas ali da vida. Quando ele dá um pisão e você vê a onda o chão se deformando, né? O músculo da perna também se repuxando e ele indo pra frente com a cara esticando. Cara, aquela cena, aquele momento é muito louco de se ver, cara. Muito da hora, cara. Claro que tem uma licença poética do estúdio de animação pra não fazer tão realista assim, mas se você pega essas coisas de 100 metros e coloca em câmera lenta,
os atletas eles vão se deformando assim, sabe? E outra coisa que eu achei muito interessante é sobre a pisada, né? Tem gente que corre com a pisada média, pisada na frente, pisada atrás, né? O Togashi... Só um pouquinho, mas o Togashi ele corre com a pisada na frente, né? Então ele começa pisando pra frente, pra dar mais impacto, né? Então, e depois ele vai ajustando conforme vai correndo. Esses detalhes... É um negócio que eles estão tão preocupados em passar os detalhes da animação do que qualquer outra coisa, do esporte. Por isso que eu acho que esse anime ele é muito diferente de qualquer outro anime de esporte, porque, ele fala sobre um esporte individual, não é coletivo, é individual. 2, tem todo... Não é só sobre esporte. Quando você vai ver essa corrida representa muita coisa pra cada um deles. Pro Komiya é porque ele quer encontrar de novo a motivação pra correr. O Togashi é porque ele precisa se superar. O Asa na manga porque ele precisa continuar sendo Asa na manga, né? Ele precisa derrotar. O velhote lá porque é a mesma coisa, né? Ele quer ganhar dos novatos, né? O novato porque, né, ele quer se tornar um novo Asa. Então, cada um deles quer se mostrar por algum motivo, né? Então tem toda uma parada emotiva. Mano, é todo um desfecho que culminou pra aquela corrida, e é uma corrida de 100 metros. São 10 segundos que vai decidir a história de cada um deles ali. Eu achei muito foda isso. Te faço a pergunta final, Mário. Quem você acha que ganhou? Komiya ou Togashi? A gente vai ter que ficar no campo... Eu não li o mangá pra ver se ele fala quem é. Vamos ao anime. Primeiro, tá? Eu vou colocar pelo que, assim, aparenta em animação do que é colocado. Pra mim, quando eu vejo, aparenta onde foi mostrado até que o Komiya estava um pouco à frente. Mas não sei se finalizou ali, entendeu? Não dá pra saber, porque logo antes tem esse momento que o Togashi, ele tava vindo, tipo, não sei se ele consegue ultrapassar, entendeu? E fica em aberto isso daí. Eu consigo, assim, no meu pensamento, que falar que foi o Togashi que ganhou. Ele é o protagonista, caralho. A gente quer que seja ele. Ele é o protagonista. Ele é aquele momento, cara, ele tá, assim... Independente se ele ganhou ou perdeu, é a última corrida dele ali. Ele colocou tudo a perder ali. Exatamente. Então a gente Era quer tudo ou nada. A gente quer que seja o Togashi, tá ligado? Eu gostaria que fosse ele. Mas é triste ver que... Por que eles não fizeram eles lado a lado? Por que eles colocaram o Togashi um pouquinho à frente, tá ligado? Pode ser perspectiva, tá? Porque pra conseguir mostrar os dois, né? Mas eu acho que foi o Komiya também que ganhou. Então, assim, olhando toda a história, toda a trajetória, eu acho que foi o Komiya. Komiya que tava mais preparado, Komiya que tava, sabe, crescendo cada vez mais nos esportes, e o Togashi, mesmo correndo, ele não conseguiu alcançar o Komiya. Claro que ele fez tudo ali porque ele tá do lado do Komiya, né? Aí você olha o retrato final, da cena final, o frame final. O Togashi chorando e o Komiya sorrindo. E o Komiya sorrindo, Pela primeira vez. O Komiya sorrindo pela primeira vez, né, então, cara? E é isso que é foda, porque o que o anime traz não importa quem ganhou, você sabe que eles encontraram o que eles estavam buscando. O Komiya com certeza encontrou o porquê que ele tá correndo. É o Togashi. E o Togashi ali por ele ter se esperado e a alegria de estar correndo e ter, sabe, conseguido... Cara, mas uma coisa que eu vou falar. Depois disso, se o Togashi realmente virou um técnico, ele tem um mega portfólio, né, cara? Porque ele treinou o Komiya quando ele era pequeno. Não, mas sabe por que eu acho que foi o Komiya mesmo? Porque eu acho que o Togashi, aquele choro ali, ele não é um choro de alegria por ter vencido. Eu acho que é um choro de tipo... Acabou? Acabou. Esse acaba aqui. Esse anime, ele é o retrato nu e cru dos esportes. Claro que ele é muito sentimental, claro que ele tem toda a licença poética dele, sabe? Mas o esporte é isso, mano. Você não vai conseguir ganhar todas, você não vai conseguir se manter no topo pra sempre, você vai cair em algum momento. É triste. Sabe? E em algum momento você vai ter que saber onde parar. E ali eu acho que é o peso dele falando, ok, acabou, sabe? Eu não acho que é, tipo, ele tá triste. Eu acho que é um alívio de ele ter falado, é isso. Entendi. Mas o é isso não foi, ele não chegou em última coisa parecida, ele competiu de igual pra igual com o Komiya. Por isso que eu acho bonito esse anime, mano. Por isso que eu achei diferente de qualquer outra coisa, sabe? Talvez as pessoas critiquem, eu vi gente criticando, teve gente que deu 7, 6 por esse anime, e eu vi gente criticando que não teve final. Cara, eu acho que ele tem que encerrar assim. Deixa a sua interpretação, você escolhe. Deixa eu acreditar que foi o Togashi que ganhou. O que eu acredito é isso, tá? Mas eu acho que as pessoas, elas não precisam o tempo todo ficar mastigadinho pra elas. Olha, cara, as obras são pra você se emocionar, pra você refletir. E eu acho que quando você sai de qualquer obra refletindo, sabe, pensando sobre aquilo que você acabou de assistir, mano, é o que torna uma obra boa, sabe, um filme bom. E foi isso que o Sam Miller fez. Ele traz técnicas incríveis de animação, ele tem uma história muito profunda e ele faz você refletir. Mano, esses 3 aspectos me fazem falar que esse filme é bom. Eu concordo plenamente. Ainda acho que ele tem a falha do começo.
Pra mim, eu acho que ele tem uma falha ali no começo de faltou informação. Mas isso não deixa ele ruim. Porque o filme só tem 1h30, né? Ele tem que ficar bem 1h30 porque ele passou nos cinemas japoneses, né? Exatamente. Cinemas japoneses precisam ter 1h30 de animação. Mas ainda assim é um filme muito bom, cara. Tá? É isso que eu... O acréscimo dele, a cereja do bolo, a trilha sonora dele é muito boa, tá? Boa demais. É alucinante e emoção o tempo todo. Se eu não me engano, quem fez a trilha sonora também vai concorrer ao Oscar, eu não lembro, né? Mas o autor do mangá é o autor de Orb. Só que quem toca a última música é o Official Hide Dangerism, né? Que faz as trilhas sonoras de Spy Family, né? As duas aberturas, né? E de outros animes, né? Cara, o Official Hide Dangerism é aquele, tipo... Quando eu comecei a ouvir aquele a primeira abertura de Spy Family, é aquela abertura que você... Pô, isso é estranho. Depois você fala... Você fala, nossa, isso fica na cabeça. Isso é legal. Cara, isso é muito bom. Eu fui assistir o filme do Spy Family, né? O White alguma coisa, esqueci, White Mission, White alguma coisa. E eles têm uma trilha lá também, que eu achei muito boa. Que você consegue escutar todos os instrumentos deles. E aí eles têm nesse filme também. Quando eu escutei, eu falei, caralho, eu fiz o Hard Dance, eu vi de cara. E eu tô viciado nessa música, mano. Eu tô viciado mesmo, assim, e ela já é antiga até. Ainda tem essa cereja do bolo que tem uma música muito boa no fim. Eu acho que eu assistindo esse filme e assistindo outros filmes de animes, né? Eu acho que tem muita história boa sendo contada em filme. Eu assisti recentemente porque eu não vi no cinema, que é Look Back, né? Look Back só tem 1 hora de duração, né? Ele é um mangá que é do autor do Chainsaw Man. Look Back, eu já tinha lido o One Shot, né? Porque ele saiu em mangá pela Panini e é muito bom. E o filme é melhor ainda. Eu não assisti, talvez eu tenha na Prime, tem na Prime, né? Tem na Prime. Eu acho que a animação japonesa tá mostrando pro mundo como que você consegue explorar novos universos, explorar franquias, explorar novas técnicas versus o que tá sendo produzido no Ocidente. Até então a gente tinha a indústria das animações sendo lideradas pela Pixar, pela DreamWorks, etc. Chegou o momento dos estúdios japoneses. O Demon Slayer tava concorrendo ao Globo de Ouro. E outros filmes que a gente pode citar. Vendo Sin Meters, eu acho que se as pessoas ainda não entenderam que o segredo da animação hoje tá em estúdio chinês, estúdio japonês, estúdios asiáticos, eles estão mandando muito bem. A Pixar hoje tá sofrendo pra produzir boas histórias. Os animes, eles estão no melhor momento dele. E o sucesso dos cinemas, os cinemas vão depender dos animes, sabe? Não tô falando talvez. Eu vejo ainda uma ponta forte, principalmente pelo Aranhaverso ali, do Ocidente, né? Que é da Sony. Da Sony, ali eles acertaram muito, mas realmente, se você parar pra pegar o Pixar... eles vão desgastar esse estilo que o Aranhaverso tá trazendo, viu? Também vai. Se continuar sempre não renovar, eu vejo que hoje a animação ocidental tá seguindo... Pô, acertou um negócio, usa aquilo e abusa daquilo. Aquelas bocas de feijão já não me dá mais, tá ligado? Enfim... Não, eu acho que o futuro da animação tá nos estúdios asiáticos, cara. Chinês, japonês, coreano, cara, eles estão produzindo cada vez mais coisas melhores, testando, treinando, etc, mano. É incrível ver como a evolução, os animes de novo se tornaram um novo pilar, assim, da indústria. Demon Slayer, sabe, foi uma das maiores bilheterias do ano, né? Chainsaw Man foi uma das melhores bilheterias do ano. Jujutsu foi uma das melhores bilheterias do ano. Então, eles precisam e vai ter cada vez mais filmes de animes. Eu espero que cheguem animes mais originais, assim, de histórias únicas, sabe? Eu acho que é isso, cara. 100 metros pra mim também foi muito bom. Não estava preparado pra assistir ele, tá? Peguei por sua indicação, agradeço. Agradeço a Dani que colocou lá pra tocar aleatoriamente. E agora indicamos pra todo mundo aí que puder assistir, tá? Realmente é um filme muito legal, muito bom de se assistir, cara. Assistam 100 Meters e contem pra gente nos comentários o que vocês acharam, tá? Essa é a parada. Valeu, gente. Até a próxima.